Boa noite, meus amigos. Gente, Boa noite aí a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 5 de abril de 2023, para continuarmos os nossos estudos. E nesse horário das quartas-feiras eu estudo essa obra, chama-se Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Esse foi o primeiro livro que Chico psicografou do autor espiritual Emmanuel, né? E nós estamos estudando, hoje vamos iniciar o capítulo 14 desse livro, que tem por título A Subconsciência nos Fenômenos Psíquicos, capítulo 14. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, para nos aprofundarmos um pouco mais nessa doutrina abençoada. Te rogamos a tua bênção, o teu amparo, Senhor, para que nós possamos a cada dia buscarmos desenvolver, não é? O nosso progresso, a nossa iluminação, para que assim possamos nos tornar trabalhadores mais efetivos da tua seara. Te pedimos também, ó Pai, que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram mais necessitados, alguns em sofrimento, que esses irmãos possam ser amparados, esclarecidos, muitos deles enfrentando momentos muito difíceis, que eles possam ser consolados e amparados. E também pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, que todos possam ser recebidos do plano espiritual, pelos amigos espirituais que irão auxiliar esses irmãos nesse retorno à pátria espiritual. E assim, envolvido pelas vibrações amorosas que vêm do coração desses irmãos tão queridos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar a leitura aqui do nosso texto. Como eu falei, o capítulo 14 do livro Emmanuel. E nesse capítulo 14, nós vamos falar sobre a subconsciência nos fenômenos psíquicos. Emmanuel inicia dizendo assim: todas as teorias que pretendem elucidar os fenômenos mediúnicos alheios à doutrina espírita pecam pela sua insuficiência e falsidade. Então, está querendo dizer o seguinte: toda vez que alguém procura, né, explicar ou mostrar, né, como acontecem os fenômenos mediúnicos, descartando, né, a doutrina espírita, esses irmãos não vão conseguir fazer um bom trabalho. Porque como é que você vai explicar os fenômenos mediúnicos se você não buscar a ajuda do espiritismo? Fica complicado, né? Vai ficar complicado, porque a doutrina espírita ela vai mostrar, né, como é que os fenômenos acontecem. Então, se você descarta o estudo, a pesquisa na doutrina espírita, esse estudo vai pecar pela insuficiência e falsidade. Porque aonde é que as pessoas vão buscar os argumentos para comprovar os fenômenos? Fica complicado. Aí ele diz assim: em vão procura-se complicar a questão com termos rebuscados, apresentando-se as hipóteses mais descabidas e absurdas, porquanto os conhecimentos odiernos, quer dizer, os conhecimentos da atualidade, da física, da fisiologia, da psicologia, não explicam fatos como os de levitação, de materialização, de natureza, afinal,
genuinamente espírita. Então, você não vai conseguir encontrar dentro da filosofia, da psicologia, da biologia, da química, você não vai conseguir explicar um fenômeno, uma materialização de espírito, por exemplo. Porque o sujeito até pode dizer, não, isso é uma materialização, isso é um embuste, né? Isso é um embuste. De alguma forma, foi projetada aqui uma imagem, por mais que ele procure, vamos dizer assim, desconsiderar o fenômeno, mesmo que ele não consiga, ele vai dizer que é um embuste. Mas quando o espírito começa a responder questões complexas, questões que aqueles que estão ali sabem que o médium, vamos dizer assim, se for uma questão assim de um médium, né, dando uma psicografia ou uma psicofonia, e o médium não tem esse conhecimento, como é que eles vão explicar isso? De repente você tem um médium analfabeto, aquele analfabeto que todo mundo sabe que é analfabeto, tá? Como aconteceu com Eurípides, lá na fazenda de um parente dele, era senhor Mariano, né? E eles fizeram uma reunião mediúnica, uma reunião pública, e o Eurípides foi convidado a participar. E ele era católico, apostólico, romano daqueles que ninguém poderia duvidar, que ele frequentava a igreja, sabe, participava das missas, e ele, naquela época de Eurípides, o pessoal falava, a missa era rezada em latim, e Eurípides falava latim, ele falava latim, então ele dava uma ajuda tremenda aos padres, porque ele tinha muito conhecimento da Igreja Católica, né? E aí, quando acho que era um tio dele, que já era espírita, e na fazenda dele havia reuniões, e ele convida a Eurípides para ir até lá, e o Eurípides vai. E aí o tio convida para assistir a palestra pública. E como eram normalmente naquela época, né, as pessoas mais velhas eram muito respeitadas. E ele tinha muito respeito por esse tio. Tio, primo, mas acho que era tio. E ele vai lá assistir. Aí começa, né, a palestra, e eles dizem que normalmente, ao final da palestra, havia uma mensagem. E ele, no início da palestra, quando começa lá o expositor falando, Eurípides, que era católico, não acreditava no espiritismo, vira e diz assim, e pensa assim, eu só vou acreditar se ao final dessa mensagem, quem mandar a mensagem por João Evangelista. Ele fala isso, né? Se quem mandar a mensagem foi João Evangelista. E a reunião rola, né? Ao final. E ele conhecia o médium que eles disseram que estava lá, né, psicografando. Está psicografando lá, rabiscando o papel. Ele conhecia porque ele frequentava desde a infância aquela fazenda. E ele sabia que aquele homem que estava sentado lá rabiscando papel era um analfabeto, era um trabalhador da fazenda. E ele conhecia desde que ele era criança. Já era idoso. E ele sabia que o cara não sabia ler. Traz água para mim, por favor. Não sabia ler, não sabia escrever. Ele sabia tudo, que era um Ô, Rose, o analfabeto. nome do tio é Mariano, tio Mariano. Tio Mariano, né? Era tio dele. Então, não, mas ele é chamado por senhor Mariano. Era tio Mariano, que era Eurípides. Mas o nome dele, tem até você encontra no Face, grupos espíritas, com o nome assim, senhor Mariano. Era como a maioria do pessoal chamava, né? Os vizinhos amigos. Está desligado teu microfone, Alberto. Chamavam de tiozinho. Né? Não, mas
o apelido, Tiozinho É, ou Tio Mariano. ele fica conhecido para a literatura como Senhor Mariano. Não tem problema. Os grupos, a Espírita chamam ele de Senhor Mariano. Aí, e o Eurípides conhecia o homem, desde que ele era criança. Quando termina a palestra, aí, e ele vê o homem lá rabiscando. Só que ele sabia que era analfabeto, não poderia estar escrevendo. E naquela época, né, o pessoal era analfabeto mesmo. Hoje em dia, o analfabeto conhece algumas coisas, né? Quer ver na televisão, algumas palavras. Então, conhece, por exemplo, símbolo, a palavra Coca-Cola. O analfabeto conhece Coca-Cola, porque é uma palavra que está muito conhecida. Facebook. Você pode pegar um analfabeto, mostrar para ele a palavra Facebook, ele vai dizer Facebook. Por quê? Porque é muito visualizada essa palavra, né? Mas naquela época não tinha essas coisas. Então, quando termina, o homem começa a falar a mensagem. E o texto é de um português perfeito. O tema desenvolvido altamente coerente. E ele fica assim, escandalizado. Ele fica chocado. Porque ele conhecia aquele homem. Sabia que ele não era. Aquele homem não era capaz de escrever aquilo, sabe? Fazendo considerações filosóficas e tudo mais. Tem um livro, Lindos Casos de Eurípides Barçanufo. Quem não quiser ver isso, procura lá. No final, quem assina? João Batista, João Evangelista. Aí ele tomou um choque. Ele tomou um choque. Por quê? E tem outra coisa, só ele sabia, antes de começar a palestra, ele tinha dito, eu só vou acreditar se a mensagem for de João Evangelista. Ninguém mais tinha escutado aquilo. Ele pensou, e no final, aquele texto belíssimo, assinado João Evangelista. Aí eu pergunto, como é que a criatura, estou falando da criatura que não é aquela que, vamos dizer assim, mal intencionada, né? Como é que a criatura descrente, frente a uma coisa dessa, o que ela vai dizer? E o que ela pode dizer? Até porque foi ele mesmo que pediu João Evangelista. Foi ele mesmo que pediu. Então, é complicado, né? Para a pessoa dizer, isso não é verdade. Não foi Sim. você que pediu João O Evangelista? teor, né? O teor do que estava escrito, né? Exatamente. Aí, poxa, o cara analfabeto pode ter. Não é possível ele Não é ter. possível, isso não acontece. De uma hora para outra, você ser. Tudo bem, você pode até dizer assim, ele já vinha sendo alfabetizado e de repente começou a ler. Mas espera aí, mas daí você construir um texto filosófico, né? É complicado. Aí é forçar a barra demais. Né? Então, dizer que essas muitos tentam explicar esses fenômenos pela física, fisiologia, pela psicologia, mas não vão conseguir se você não tiver a base da doutrina. Aí o Emílio diz assim, para a Ô, ciência... Rose, Oi, até nesse aspecto, por exemplo, a psicologia. Tem vários ramos da psicologia, com várias abordagens. Mas se você não colocar o espírito, como a psicologia transpessoal coloca o espírito no entendimento da abordagem da psicologia, fica difícil. Como é que tu vai fica complicado. psique se tu não vê o aspecto espiritual? Fica complicado. Depois ele diz aqui,
ciência ansilosada. Ansilosada quer dizer cristalizada. Eu vou fechar a porta aqui. A ciência ansilosada, quer dizer, cristalizada nas concepções dogmáticas, são essas concepções autoritárias, né, pretensiosas, de cada escola. A fenomenologia mediúnica não deve constituir objeto de ridículo e de zombaria, mas sim um amontoado de materiais preciosos à sua observação. Então, é preciso, né, é preciso que a ciência respeite a doutrina espírita, respeite e busque, né, encontrar, pesquisar essa doutrina para que ela possa realmente obter respostas sólidas, né? Respostas robustas para as suas pesquisas. Depois aqui, felizmente, e muitos dos pesquisadores criaram os mais complicados sistemas elucidativos, cheios de extravagância, nas suas enganadoras ilações, quer dizer, deduções, alguns deles, desassombradamente, têm colaborado com a filosofia espiritualista para a consecução dos seus planos grandiosos que implicam a felicidade humana. Então, ele diz que alguns pesquisadores, né, acabaram, né, que construíram até sistemas bastante complicados, cheios de extravagância, né, nas suas reflexões até equivocadas, alguns deles, de certa forma, têm até colaborado com a filosofia espiritualista para a consecução de seus planos grandiosos que implicam a felicidade humana. Então, alguns filósofos, alguns pesquisadores, mesmo não levando muita, não acreditando muito da doutrina, eles, ao pesquisarem, né, acabam encontrando alguma coisa que eles não aceitem completamente. Mas aí os estudos deles, que a gente chama muitas vezes de estudos espiritualistas, acabam ajudando alguns, porque eles não mergulham na doutrina como nós espíritas mergulhamos, né? Porque eles nem acreditam muito. Mas é tipo assim, eles dão uma navegada dentro do espiritualismo e conseguem até formular boas ideias. Você encontra até livros que não são espíritas, que são espiritualistas, mas que trazem uma mensagem edificante, que falam coisas boas. Por exemplo, tem um livro que não é espírita, chamado, é por causa do som, Mãos de Luz. Mãos de Luz. Não sei se vocês já conheceram, viram esse livro. Ele não é espírita, mas se você for ler, tem muita coisa interessante. Então, a pessoa, mesmo não sendo espírita, ela começa a estudar e buscar conhecer esse assunto, né? E, às vezes, eles escrevem até umas bobagens, né? Até coisas que não têm nada a ver, mas eles acabam fazendo algumas pesquisas, tirando algumas conclusões que ajudam muita gente. Então, você encontra pessoas, vamos dizer assim, que se tornaram espíritas, mas antes de se tornar espíritas, elas caminharam, leram, estudaram livros dessas pessoas, desses espiritualistas. Entendeu? Então, pego esses livros. Tem um bem antigo, esqueci o nome dele. Ele tinha umas mensagens muito interessantes, né? Que falava de amor, que falava do bem, da paz. Ele é bem antigo, mas ele não era espírita. Mas ele estudou alguma coisa e fez reflexões. Então, muitas pessoas
se tornaram espíritas, começaram a sua caminhada estudando esses livros. Às vezes, Khalil Gibran, quem conhece a obra de Khalil Gibran, não sei se vocês conhecem, e outros. Então, a pessoa começou a ler esses livros e falava até de uma vida espiritual, né? De uma forma assim, superficial. Aí, mais tarde, as pessoas disseram, eu gostaria de me aprofundar nesse assunto. E aí a pessoa, buscando se aprofundar, encontrou a doutrina. De alguma forma, alguns companheiros que começaram a pesquisar esses temas, mesmo que eles não sejam espíritas, não falem as coisas de forma correta, né? Não abordem como verdadeiramente deve ser abordado, com profundidade, os fatos espíritas, mas eles trazem alguma coisa que interessa às pessoas. É mais ou menos, mal comparando assim. Por exemplo, romance espírita. Você tem que ver uma coisa. Obras de Emmanuel, de Ivone Pereira, de André Luiz, não são romances espíritas, como são de Zilda Gasparetto e outros. O autor Emmanuel, Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão, ele escreve num estilo romanceado, até como o André Luiz do Nosso Lar. Mas se você analisar, não é obra, não é romance pura e simplesmente. Tá? Não é um romance pura e simplesmente. São obras de estudo. Não é? Agora, tem muita gente que entrou na doutrina e passou a conhecer, e até veio mais tarde estudar com mais profundidade a doutrina, começou como? Lendo esses romances água com açúcar. Não tem os romancezinhos espíritas aí? Tem um, dois, três, já sabe que todos os outros sabendo, não é o top. Né? Aquele drama, aquele amor, né? que não dá certo numa vida, passa por outra vida. Não tem esses romances. Então, você encontra muito. A filha do rei, né? A filha do faraó, a princesa não sei das quantas. Você encontra muito romance desse com açúcar. Esses, vamos dizer assim, não quer dizer que seja água com açúcar. Não é um livro de profundidade, aquele da Violeta na Janela. É um livro de profundidade. É um livro para quem está começando na doutrina, né? Agora, a pessoa pode começar estudando, lendo Violeta na Janela, lendo um romance desse aí, a Princesa não sei das quantas, a Lenda do Montinhoso, a Casa da Pedra Tosta, por exemplo, e mais tarde começar a estudar os fenômenos que aquele livro contempla, mas não explica. Então, esses romancezinhos aí, a gente tem um monte de espírito que manda esses romances por aí. E tem um monte de médio que recebe esses romances, manda para a editora bota uma capa sensacional no livro e publica. Às vezes está cheio de erro doutrinário. Cheio de erro doutrinário. Mas ele serve como um trampolim, uma porta de entrada. O pessoal começa por ali, às vezes com um monte de erro doutrinário mesmo, mas desperta o interesse pelo estudo do fenômeno. Daqui a pouco está estudando André Luiz, Ivone Pereira, e vai por aí fora. E depois nunca mais lê esses livros. Nunca mais lê esses livros. No máximo vai ler é um livro de Emmanuel, como tem há 2000 anos, 50 anos depois, Hábitos, que não é um romancezinho. São livros de muito estudo. Alguém pode dizer que Memória de Suicídio é um livro, é um romance?
Não. Agora, não é um estilo romanceado? É, mas não é um romance desses de água com açúcar. É livro de estudo. Então, esses autores que fizeram essas pesquisas e que ficaram ali na superfície, eles têm até, vamos poder dizer assim, eles colaboram, como ele diz aqui, né? Têm colaborado com a filosofia espiritualista, esses autores, para a elaboração dos seus planos grandiosos que implicam a felicidade humana. Então, eles, de certa forma, trazem um consolo, um esclarecimento, auxiliam essas pessoas. Né? Porque tem pessoas, é igual aquela pessoa que vai à casa espírita, ela só vai para assistir palestra e tomar passe. Se você convida para fazer um estudo, ela não quer. Ah, não, eu só venho assistir a palestra e tomar passe. Entendeu? É igual aquele que só vai na biblioteca espírita pegar só livro de mensagem. Ou esses romancezinhos assim. Vamos continuar aqui. Aí no item 14.1, ele fala da subconsciência. Ele diz assim: a subconsciência, tão investigada em vosso tempo, não elucida, quer dizer, não esclarece os problemas dos fenômenos intelectuais. Fenômenos intelectuais, psicografia, psicofonia, tá? Os estudos levados a efeito sobre esta câmara escura da mente são ainda mal orientados. E, apesar disso, muitas teorias apressadas presumem explicar todo o mediunismo com a sua estranha influência sobre o eu consciente. Quer dizer, os cientistas, né, normalmente os psicólogos, terapeutas, que não são espíritas, né, eles, como também Freud, né, eles procuram explicar esses fenômenos com questões da subconsciência. De alguma forma, eles querem explicar que a coisa é só da mente, é só do cérebro, não tem essa conotação espiritual. Eles não aceitam esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes, as conclusões que surgem daí são mal orientadas, são teorias apressadas, que querem explicar todo o mediunismo sempre com a influência do eu consciente. É o homem, é o cérebro do homem, aí eles mergulham, criam teorias, mas tudo dentro do quê? Do ambiente do corpo humano, sem aceitar a transcendência, sem aceitar a ideia do espírito. Inclusive, eu estava vendo uma palestra uma vez falando sobre Jung. E Jung, todo mundo conhece, né, foi um grande psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo. Ele vem a ser, vamos botar aí um aspas aí, tipo de Freud. Né? Vivia mais ou menos no mesmo período, só que Jung é um pouco mais jovem. O Jung, na pesquisa dele, no sonambulismo, com hipnose, ele chegou a espreitar, também podemos dizer assim, a questão espiritual. Eu imagino que ele entrou em contato nessas regressões de memória, nessas hipnoses, com alguma coisa, entendeu? Com alguma entidade, com alguém que ele hipnotizou, né? E, de repente, a pessoa fez uma regressão de memória, colocou ali uma vida passada, ele entrou nessa área espiritual, passou por ela. Mas Freud não aceitava isso de jeito nenhum. Não aceitava. E o Jung se aventurou nessa área. E Freud, pelo menos foi o que eu li, o Freud fez uma pressão em cima do Jung para que ele não avançasse nesse campo de pesquisa, entendeu?
para que ele não mergulhasse nesse campo. E disse para ele que ele poderia até ser ridicularizado, entendeu? Que ele poderia ficar mal visto perante a academia, essas coisas assim. Então, parece que o Jung não avançou naquilo que ele havia, parece que, encontrado por orientação de Freud. Depois eles até tiveram umas rusguinhas aí, os dois, mas dizem os pesquisadores que ele não foi à frente, não mergulhou com profundidade no estudo do espiritualismo, do estudo do espírito, porque Freud disse para ele não ir, porque ele poderia se perder nessa área. Mas parece que ele andou namorando essa ideia, entendeu? Então, eles tinham essa ideia de tudo tinha que ser dos. Porque se você não usar uma explicação do cérebro, você vai ter que. Vai para onde? Para a fantasia? É para o espírito. E aí eles não aceitavam. Então, eram coisas da mente, do cérebro, essas coisas assim. Aí eles aqui, de fato, existem os fenômenos subliminais. Subliminais são anímicos. Todavia, a subconsciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. Porque no nosso subconsciente, o que está lá? Toda a nossa história, desde que o espírito foi criado. É o grande arquivo, né? Tudo que a gente vivenciar, em todas as reencarnações, não se apagam, não desaparecem. Quando o indivíduo morre, essas vivências, essas experiências que nós vivemos, elas vão para onde? Lá para o subconsciente. Elas ficam arquivadas. É o grande arquivo do espírito, né? Então, ele diz aqui, o espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando as séries de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. Então, ele vai ajudando porque ele vai arquivando tudo aquilo ali. Ele vai arquivando. E você, toda vez que necessitar, tem um material para acessar. Esse material está ali e vai te ajudar. É uma grande biblioteca, né? E o seu cérebro espiritual organiza-se, então, essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações e a alma, em cada etapa da sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Então, quando a gente reencarna, você ganha um cérebro zerado, né? Um cérebro virgem, como eram aquelas fitas de cassete nova que a gente comprava, dizia assim, compra aí uma fita virgem. Então, quando você reencarna, você ganha um cérebro, entre aspas, uma fita virgem. Mas você tem um arquivo que está onde? No espírito. Então, quando você vai vivendo experiências, as coisas vão acontecendo com você, muitas vezes você vai buscar nesse arquivo alguma coisa para te ajudar a compreender aquele fato que está ali. Essa coisa nova que chega vai fazer parte desse arquivo. Então, a gente está sempre, né, ali, vamos dizer assim, aumentando esse nosso arquivo. Ô, Rose, Oi. isso que a gente vai arquivando fica na mente? Fica do espírito. Fica do espírito. A mente pertence ao espírito. É o corpo mental. Pertence ao espírito. Se você está encarnado, é lógico que como o corpo mental é perispírito. Como o perispírito está ligado ao corpo, então o cérebro entra em contato com isso com facilidade. Facilidade, como eu dizia.
Porque está ali, né? Espírito não está ligado ao corpo, com o perispírito. Está tudo no corpo mental, que o corpo mental fica integrado à mente do espírito. Então, tá ali, você tá encarnado, precisa de alguma coisa, você vai lá no arquivão. Agora, quando a gente desencarna, o corpo morre. Já pensou se ficasse no nosso cérebro? O que, que aconteceria? Perdia tudo. Perdia tudo. Aí, na outra encarnação, você tinha começado do zero. Você tinha começado do zero. Se perdesse tudo, não é? Então, não pode ficar no cérebro. Não pode. Como é que você vai explicar uma criança de 3 anos e senta no piano e começa a tocar? 3, 4 anos. Como é que você explica isso? É um privilegiado? Deus resolveu privilegiar. Quem já não viu na televisão crianças de 4, 5 anos tocando piano, tocando violino lindamente? Ainda não viu na televisão crianças de 4, 5 anos falando inglês, falando língua estrangeira, sem nunca ter estudado uma língua estrangeira? Essas crianças que, com 10 anos, entram na faculdade, 12 anos entram na faculdade. Vocês já não viram isso? Criança com 12 anos está na faculdade, com 15 ele terminou a faculdade. E o pessoal chama aí de pessoas de QI alto. O que será isso? Como é que um menino de 12 anos, às vezes fala 3, 4, 5 línguas, entra para uma faculdade de economia, de matemática, a pessoa diz, é um gênio. Então ele é gênio assim? Deus decidiu fazer dele gênio? Aí você vai perguntar, aí, por que não me fez gênio? Não é se Deus decidiu, por que Deus decidiu dar para aquela pessoa uma genialidade e para outra deu nada, zero? Aí você vai dizer o quê? Ah, Deus tem privilegiados? Então não tem justiça. Não é verdade? Não tem justiça. Porque se ele ganhou de graça uma genialidade, eu, nada, aí eu vou questionar. Não dizem que Deus é justo? Então me explica isso. Deus é justo. Essa genialidade ele não ganhou de graça. Ela é fruto de inúmeras experiências já vividas. É um espírito muito antigo, que viveu muitas experiências, e tem muito conhecimento. Então, quando ele encarnou agora, ele conseguiu, por algum motivo, ter acesso ao seu histórico. O que ele está colocando ali? Ele ganhou de graça? Vale. Rose, aí você desculpa que hoje eu estou brigando aqui, brigando não, eu estou com desafio com o Zoom. Então, estou aparecendo lá em cima um pouquinho, na outra também não aparecia. Mas isso que você está falando não são os arquivos que ficam guardados e que eles reaparecem. E também pode acontecer que nessa encarnação aqui, uma senhora estava me contando, já de idade, que ela sabia bordar, sabia fazer, agora, uma viagem que eu fui anteriormente, e que, de repente, na pandemia, ela nem teve Covid, mas ela esqueceu tudo, aqueles bordados que ela aprendeu com a mãe. Aquilo. Aí ela pediu a filha nada, a filha explicou, ela não aprendeu, não conseguia. Aí ela estava dentro de casa, evidente, já tinha mais de 80 anos, né? Se precavendo. Aí ela ligou para uma amiga dela. Aí a amiga dela falou, mas como mais nova que ela? Você que me ensinou, você não sabe? Eu não sei mais, minha filha já tentou, mas não consegue, né? Eu achei esse depoimento muito lindo.
Aí, o que que ela fez? Aí ela falou assim, tá bom, você vai me ensinar? Tudo bem. Ela desligou o telefone, de repente, aquilo nos arquivos apareceram e ela começou a bordar de uma forma, fazer tudo que ela fazia anteriormente. Por causa da pandemia, alguma coisa aconteceu que ficou bloqueado. Bloqueou. Bloqueado. Aí ela... Depois, Ah, eu não, foi torcendo, durante a pandemia mesmo. Aí ela começou a fazer tudo que a filha tinha ensinado, não tinha conseguido. Aí a outra nem chegou a ensinar, aquilo veio, estava lá nos arquivos, se encontrou novamente, e ela começou a fazer tudo novamente. exatamente. Então, era o quê? Era o conhecimento que era dela. Conhecimento que era dela. Por alguma razão, por causa do avanço da idade, né? Bloqueou alguma coisa. Mas o conhecimento estava ali. Ela forçou um pouquinho, ele apareceu. Então, o que Aí é isso? como é que é? Aquilo parece que desarquivou, não é verdade? Exatamente. Mas isso estava lá, era tudo conhecimento da pessoa, né? Então, isso prova que não está tudo no cérebro. Se você morrer, o cérebro morre, se decompõe, e aí como fica? Vamos começar depois tudo de novo? Se você tiver começado tudo de novo, não tem progresso. Porque você está sempre parado no mesmo ponto. Então, o processo é de evolução, né? E os nossos conhecimentos vão se aprimorando, né? Mas Que nesse processo, Rose, de evolução, as coisas que estão lá que já estavam, né? Que o cérebro morreu, etc., elas numa outra encarnação, quando ela veio, aquilo pode ativar de acordo com o com as suas, seu merecimento, nem digo merecimento, não sei se essa palavra... conhecimento. Se houver uma necessidade, esse arquivo, esse conhecimento será acessado. O conhecimento que adquiriu é seu conhecimento. Entendeu? É seu. Então, Mas não é mérito, eu acho que aquilo vai de acordo com as encarnações que a pessoa teve e que na outra, ela veio com isso, não é mesmo? você tem um conhecimento. Você tem um conhecimento da medicina. Na outra encarnação, ela tiver vontade de ser médica, esse conhecimento que ela tem da medicina já vai facilitar muito o trabalho dela. Porque ela resolver ser, vamos dizer, motorista. Vende uma coisa que ela use, perde. Toda vez que o espírito necessitar daquele conhecimento, o conhecimento será ativado. Ela nunca vai perder esse conhecimento. É dela, é adquiriu, é conquista do espírito, né? Vamos agora, eu disse aqui, o ouvido temporário. O ouvido quer dizer o esquecimento temporário. O esquecimento nessas existências fragmentárias, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Então, quando o espírito reencarna, esse espírito, entrando em contato com a matéria, o seu estado de vibração vai diminuir, porque o espírito desencarnado, ele vibra de uma forma, né? A energia é mais atuante, é mais forte, porque ele não tem o corpo físico. Quando ele está encarnado, o corpo físico é como se ele embaçasse a lente. Então, a vibração do espírito diminui, porque ele está preso no corpo de matéria. Quando você está desencarnado, a tua vibração é tal que você pode atravessar uma parede, não pode? Pode, como espírito. Agora, quando você está encarnado, você pode atravessar uma parede? Não.
Então, o corpo limita a vibração do espírito. Você só vai atravessar se alguém abrir a porta para você passar. Mas se você tiver desdobrado, você volita, você voa, você fez um monte de coisa, e encarnado você não pode fazer. Não é? Então, ele fala aqui, esse ouvido, esse esquecimento é necessário. Então, quando a gente reencarna, a gente esquece grande parte da história da nossa vida, das outras reencarnações. E afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, tá? À luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Então, esquecimento é preciso. Nós não devemos lembrar, ao vivo e a cores, tudo que nós já vivenciamos. Já falamos aqui sobre isso. E hoje até vamos ver novamente. Porque já imaginou, se a gente lembrasse, seria um desastre, né? Então, quando você esquece, ele fala aqui, esquecer da vida passada é um benefício espiritual. É um benefício espiritual, tá? Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Que instrumento? Um novo corpo. Quando você reencarna, você tem necessidade de se adaptar ao novo corpo. Ainda mais se você, na outra encarnação, tivesse sido um homem, tem que reencarnar agora no corpo de mulher. Ou você for uma mulher, tem que reencarnar no corpo de um homem. Não tem que fazer uma adaptação? Olha a questão do psiquismo, tendo que se adaptar àquele corpo. Não é? Até já estudamos isso nas aulas de Paulo de Tarso, sobre a questão do homossexualismo, transexualismo. Lembra que nós estudamos isso? Então, não é fácil para o espírito ter que fazer uma adaptação a um novo corpo, né? Então, é complicado. Vamos dizer que na vida passada a pessoa foi um espírito que teve um corpo perfeito, e agora ele reencarna num corpo cheio de limitações físicas. Ele não tem que se adaptar a esse novo corpo. Não tem uma perna, não tem dois braços, às vezes é cego, é surdo. Não é complicado para o espírito poder se comunicar com um corpo limitado? Então tem que fazer adaptação. Então, quando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento, a esse novo corpo. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes, dificuldades, nos pretéritos tenebrosos. Você vem para uma nova encarnação, o melhor é deixar tudo que não presta para trás, para você ter um novo recomeço melhor, né? Necessita de nova, olha o que ele diz aqui, virgindade. Mas não é essa virgindade do físico, não, tá? Um instrumento virgem, então, é fornecido. Um cérebro novo, nesse sentido, um corpo novo. Você não pega um cérebro reciclado, né? Tipo assim, tem aqui, tem um monte de gente que morreu, pega o cérebro deles, bota geladeira. E, ó, veio um cara novo aí. Até que esse cérebro pela geladeira, bota uma graxa dele, dá uma arrumadinha e manda para o outro. Né? Você não recebe um cérebro seminovo. Às vezes você não compra um celular seminovo. Tem gente que leva, eu vou lá, pô, o celular novo é caro, eu vou comprar um seminovo. O que é o cérebro seminovo? Já foi de alguém. Aí foi consertado e foi colocado em outra pessoa. Não! Você não recebe nada seminovo. Você recebe tudo novo, né? Que nunca foi usado. Então, diz aqui, os neurônios desse novo cérebro
fazem a função de aparelhos quebradores da luz, quer dizer, diminuem a força da vibração do espírito. O que é um abajur? Não é para quebrar luz? Você não quer ficar na sala com aquela luz forte. Você apaga a luz e acende o abajur. Que ele tem normalmente tem uma cúpula, né? E diminui a intensidade da luz. Aí você fica na penumbra. Então, o neurônio, ele tem essa função, o Emmanuel diz aqui, ó. São quebradores da luz, né? Eu achei muito interessante isso. É como se o neurônio diminui a capacidade vibratória da mente espiritual. O sensório limita as percepções do espírito. Você não pode mais perceber as coisas como você percebia quando estava desencarnado. A nossa percepção passa pelos órgãos, não é? Pelo paladar, vamos dizer assim, pela língua, que aí registra aí o paladar, está ligado ao paladar, pelo ouvido, que está ligado à audição, pelo nariz, que está ligado ao olfato, pela visão, que está ligada ao olho, pelo tato, né? Pelo sentir, que está ligado à pele. Tudo muda. O espírito não precisa de nariz para sentir cheiro. Não precisa do olho físico para enxergar. Então, eles aqui, né? O sensório limita as percepções do espírito. E somente assim pode o ser, quer dizer, pode o espírito reconstruir o seu destino. Recomeçar uma nova caminhada. Ele precisa do corpo físico, mas ele precisa se adaptar a esse novo corpo. Que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faz-se mister que assim seja. Sabe que eu me lembrei agora? Vamos dizer que você, durante 40, 30 anos, eu posso dizer isso, que eu tenho uma parente que ela tem. Ela tem um Fusquinha há 40 anos. E quando a minha filha nasceu, ela já tinha um Fusquinha azul. A gente chama de trovão azul. Aí, a gente sempre dizia para ela assim, Iracema, ela ainda dirige o mesmo carro em Jacarepaguá. É um Fusquinha azul, vai para cima e para baixo. Né? 40 anos com o mesmo carro. O dia que o trovão azul acabar, não aguentar mais, ela vai ter que comprar um novo carro. Você acha que vai ser fácil para ela se adaptar a um carro novo? Ela tem um Fusca, é Fusquinha. Há 40 anos aquele Fusquinha ali. Ela vai dar 30, 35 no máximo de velocidade. Aí, de repente, ela compra um carro moderno. Acho que ela vai ter facilidade de adaptação nesse carro moderno? Eu acho que não. Eu acho que vai ser bem complicado. Ela vai apanhar um pouco para poder dirigir o carro moderno. Entendeu? É moderno, diferente do que ela tinha. Ela pode até aprender a dirigir, mas vai levar um tempo para se adaptar ao novo instrumento de transporte. Porque o outro, 40 anos, não aguentou mais, acabou. Ela vai ganhar um carro novo, porque ela vai ter que se adaptar a esse carro novo. Esse carro novo, né? Cheio de Fusquinha. Ela comprou em 1970. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, ele diz aqui, sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. A consciência que a gente tem, ela é apenas uma parte dessa consciência espiritual, desse todo. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre.
Daí a exiguidade, a limitação das suas percepções visuais. Por quê? Por que a gente não tem a mesma percepção visual de outros seres, como os animais, por exemplo? Porque a nossa consciência, vamos dizer, é apenas uma parte desse todo. Então, você não tem contato numa encarnação com o todo do seu conhecimento. Por isso que, às vezes, as pessoas, os amigos espirituais até dizem assim, você não tem ideia do que você sabe. Você não tem ideia do que você sabe. Né? Porque tem aquela pessoa, eu sou muito burro, sou isso, sou aquilo, eu não consigo. Você não tem ideia do que você sabe. O seu espírito milenar. Você tem um conhecimento fantástico. Mas na nossa consciência agora, só tem uma partezinha dessa pirâmide, que é muito alta, né? Depois ele diz aqui, daí a exiguidade, quer dizer, a limitação das suas percepções visuais e auditivas também, em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Porque quando você está desencarnado, o espírito consegue captar vibrações auditivas e visuais em número incalculável. Mas quando a gente está encarnado, a gente não consegue escutar o que o cachorro escuta. Não é? Você não consegue escutar tudo que um cachorro escuta. Você não consegue ver tudo que um cachorro vê. Você não consegue ter o olfato que um cachorro tem. Agora, quando você está desencarnado, o espírito tem uma capacidade extraordinária. Mas quando a gente está encarnado, a gente está limitado. Por quê? Por causa do corpo. Tudo diminui, tudo diminui. Eu quero luz. O corpo eu quero luz. É como você disse, né? Do abajur, né? Exatamente. O demônio Justamente, que acaba sendo um quebrador de luz, né? Exatamente. Né? E o demônio é matéria, está no corpo físico. Para encerrar, eu trouxe um texto aqui, é pequeno. Eu já tinha apresentado esse texto há muito tempo atrás, mas muito maior. Eu dei uma enxugadinha, coloquei mais umas coisinhas, só para a gente fixar bem esse tema aqui. Ele é rapidinho. Está nesse livro, Reencarnação em Foco, que é muito bom, do Alberto de Souza Rocha, falando do esquecimento, esse esquecimento que é necessário, né? E ele diz assim, certo que ao reencarnarmos, não guardamos na memória de ordinário os fatos que se desenrolam nas existências precedentes, nas existências passadas. Eventos em contrário constituem exceção à regra geral. Às vezes você lembra de uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. Podemos sim reconhecer em cada um de nós tendências, qualidades, foi aquilo que a Inês falou, aptidões inatas, aquilo que você reencarnou e sabe que sabe fazer, né? Mas não sabe nem dizer por que você, como é que você sabe fazer. E escapem as expectativas também. Que escapem as expectativas. Também fobias. Às vezes o sujeito tem fobias, medos, idiosincrasias, comportamentos, características distintas dos demais. Então, às vezes, você tem uns comportamentos estranhos, os medos estranhos, o medo de ser estranho, e você também não sabe explicar de onde vem esse meu medo. Por que eu me comporto assim? Poxa, meus irmãos se comportam de maneira tão diferente, porque eu sou tão fechado, né? Porque eu sou tão assim, ou porque eu sou alegre demais, até eu exagero. Por que eu tenho medo de fogo, medo de água, medo de cobra? Mas é aquele medo que chega até trazer problemas para a criatura. Eu nunca passei na minha vida nenhum susto que me causasse um medo desse, mas eu tenho medo. Muitos guardamos uma vaga intuição de coisas distantes, como que
ecológico a indicar um passado envolto em densa penumbra, por vezes trazido no veladouro dos sonhos retrocognitivos relativos a vidas passadas, fatos passados. Às vezes, quando você sonha, na realidade você está tendo desdobramento, você entra em contato com essas coisas que você sente, que você tem, mas que não sabe explicar por quê. Tentemos questionar o problema do esquecimento, além das razões biológicas, pois trazemos em nosso cérebro o que diríamos, aquela fita virgem, onde serão gravados elementos constituintes da nova personalidade. Profundas razões de fundamento filosófico, de raiz psíquica, a partir do conceito providencial da própria autodefesa do novo ser. O esquecimento é uma autodefesa, em que pese os fenômenos de memória extracerebral, de regressão de memória, experimental ou também empregada como recurso terapêutico, de reconhecimento por algumas pessoas de suas personalidades pretéritas, do chamado de já vi, né? E você diz assim, meu Deus, eu já vivenciei isso. Meu Deus, eu já tive nesse lugar. Registrado nos anais das ciências psíquicas, o comum de nós, todos, não sabe quem teria sido, senão inferindo através das tendências, das vocações, dos vícios e das virtudes, das provas e expiações que experimentamos, da bagagem de conhecimento alicerçados com que já amanhecemos para a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de ler, falar, de escrever, pode deduzir que numa vida passada ela teve contato com livros, né? Uma dedução lógica. E com certeza ela está certa. Então você não precisa saber ao vivo e a cores quem você foi. Se observando, você já pode tirar algumas deduções. O inconsciente, aí diz aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele diz assim, para isso, vamos procurar amparo na psicanálise. Fala-se muito em ato falho, toda vez em que nos escapa o que desejaríamos guardar, traições do inconsciente. E quanto aos lapsos de memória, os esquecimentos involuntários, dizemos sempre, concluem os psicanalistas, que o inconsciente esquece aquilo que desagrada. Isso é uma verdade. O inconsciente manobra, ardiloso, inteligente, o mecanismo das lembranças. Esse inconsciente é o espírito. Ele se resguarda, então, de recordar uma vida anterior, ao ponto de que não interfira sobre os novos valores da existência em curso. A gente lembra bem a história da Regina, das crianças que ela matou, não é? Ela teve um esquecimento. Ou foi a espiritualidade que a forçou a esquecer, ou seu próprio inconsciente, ou o próprio espírito, que fez, vamos dizer assim, né, uma manobra para que ela esquecesse aquele fato em si, como aconteceu. Se bem que depois, como ela é uma pessoa inteligente, ela deduziu o que ela fez, mas ela não viu o ato sendo praticado, porque a cena do ato praticado foi apagada da mente dela. É uma forma dela se defender, porque talvez se ela lembrasse os detalhes, ela poderia até enlouquecer ou se suicidar. E será que alguém está pronto para se ver matando duas crianças? Complicado, né? Então, o espírito se resguarda. Ele se resguarda, então, de recordar uma vida anterior, ao ponto daquela lembrança não interferir sobre os novos valores da existência em curso. Sabe a determinação. Será que ela conseguiria ter uma vida normal, tendo essa lembrança viva de que ela afogou, e pelo que ela deduziu depois, foi mais ou menos isso, duas crianças pequenas, suas sobrinhas,
Alguém está preparado para lembrar disso e ficar tudo bem? Claro que não. Claro que não. Uma lembrança dessa vai interferir no processo evolutivo da pessoa, na reencarnação da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa normal, ou se for um psicopata, ele pode até se vangloriar, mas uma pessoa normal, não. Esse conceito é conforme com o que se lê em Allan Kardec, na Gênese, capítulo 11, item 22, que diz assim: não há solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento. O espírito é sempre ele, antes, durante e após a encarnação. Esta é apenas uma fase especial de sua existência. Durante o sono, o espírito emancipado conserva as lembranças, aquelas que foram importantes, mas uma, como aquela da Regina, pode continuar apagada. E que sua vista espiritual não está empanada pela matéria. Porque quando ele está em desdobramento, ele não tem o que nos falamos, né? O quebra-luz, vamos dizer assim, né? Os quebradores de luz. Então, ele está mais livre, ele tem um alcance melhor das lembranças, mas não de todas, tá? Porque essa todas aí vai depender muito do grau evolutivo do espírito. No capítulo Esquecimento das Vidas Passadas, dessa mesma obra que nós estamos vendo aqui, Reencarnação em Foco, do Roberto Souza Rocha, ele comenta em relação ao retorno dos espíritos ao plano espiritual, depois de uma reencarnação, onde vivenciou o esquecimento dos fatos passados. Ele diz assim: é preciso esclarecer o despertamento do espírito. O sujeito desencarnou, voltou ao plano espiritual. Aí o que a gente diz? Ele agora vai lembrar. Mas calma, esse despertamento do espírito não se faz como se das sombras da carne o espírito entrasse de imediato ao luzeiro das verdades, revelando-se-lhe, como se sabe, a última existência, como um filme cinematográfico. Tem gente que diz, o espírito morreu, toda a vida dele passa dos seus olhos como um filme. Não é bem assim, tá? Só gradualmente, no interesse do aprendizado, irá descortinando novos horizontes. Recobra, assim, as lembranças, mas ainda assim não será sem os resguardos necessários ao equilíbrio de suas forças. Então, esse negócio que tudo se aparece para ele, não é bem assim. Algumas coisas, dependendo do grau de evolução, do mérito do espírito, algumas coisas não serão reveladas. Agora, somente mais tarde, para também não trazer prejuízo para o espírito da erraticidade, porque ele também pode ficar com problemas graves, né? Então, as razões do esquecimento estão consignadas também. Quem quiser depois pegar o Livro dos Espíritos, anotar essas questões aí, 392, 395, 397, 398, 399, para dar uma lidinha, onde vamos tratar desse assunto, tá? 92, 95, 397, 398 e 399 do Livro dos Espíritos também vai nos ajudar a se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, a gente vai percebendo como esse tema é importante para nós, tá? Para a gente entender uma série de coisas, a questão do esquecimento, a questão do consciente, a questão do inconsciente, esses que eu achei interessantíssima. Eu ainda não tinha visto isso quando Emmanuel fala aqui, os neurônios desse novo cérebro, que é o cérebro novo que você ganha quando você reencarna, né? Os neurônios desse novo cérebro, eu vou até pegar minha canetinha amarela aqui para chamar a atenção disso, os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz, né? O sensório
limita as percepções do espírito. E somente assim pode o ser, quer dizer, o espírito, reconstruir o seu destino com essa limitação. Tá? Por quê? Para que ele possa terminar sem aquelas gangalhas nas costas, que tem o nome de culpa, remorso, não é? Eu achei muito... Oi. Por favor, desculpe, eu na hora pagou, peguei a agenda e a caneta, as questões do livro do Espírito, por gentileza, se você tiver aí. É que eu já tirei, acho que é 392, 97, 98, 1001. Deixa eu ver aqui rapidinho, ó. 395, 397, 398 e 399. Pegou tudo? Anotei, é porque comi duas. Tá bom. Então, Obrigada. olha aí, eu achei essa frase, esse trecho dele aqui, os neurônios desse novo cérebro trazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório limita as percepções do espírito e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Porque se não tiver esse abafamento, essa diminuição da nossa vibração, vai ficar complicado para o espírito. Então, muito bom mesmo. Não sei se vocês concordam, mas eu achei muito interessante essa colocação do Emmanuel. Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar? Próxima aula, dia 12, né? A gente vai começar no 14.3, as recordações. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco, a Emmanuel, que nos traz essas informações tão importantes, né, para o nosso conhecimento, para a gente poder compreender melhor essa doutrina. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, que tuas bênçãos, Senhor, continuem a nos iluminar e a nos fortalecer. Eu vou ler aqui uma passagenzinha que eu tenho colado aqui no meu computador, de Emmanuel, que tem por título Acharás. Emmanuel diz assim: entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Sim, acharás do próprio coração a presença da paz a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje com essa frase de Emmanuel, que eu acho maravilhosa, tanto que eu coloco ela aqui no meu computador coladinho aqui. Meus irmãos, opa, pode falar. Sexta-feira vai ter estudo ou não? Sim. A não ser que aconteça alguma coisa, mas até então eu não planejei parar, não. Tá bom? Ô, Rose, onde está essa frase aí? Em que livro? Que eu não peguei. Aqui ele não cita a bibliografia, não. Esses papeizinhos assim que você recebe, mas pequenininho que não dá, é desse tamanhozinho. Se você puder, você pode botar lá no... Eu acho que até já vi, sim. Eu já procurei, mas eu não me lembro. Eu já procurei, sim, mas depois eu vou ver de novo. Não, mas aí você bota a frase que eu vou mandar. Fica para mim, vou botar na geladeira. Muito bonita mesmo. Então, tá bom? Tudo foi maravilhoso. Mas depois eu vou pesquisar de novo para botar aqui. Então, gente, uma boa noite a todos, tá? Vocês têm algum problema sexta-feira, ou sábado, impedimento para os estudos? Sexta-feira. Eu só tenho no sábado. No sábado eu tenho impedimento, Também, mas na no sexta não. Sábado também eu tenho impedimento. Na sexta não. Depois, então, a gente vê isso.
Então, sexta-feira caiu o estudo. Sábado, de repente, já vamos ver. Então, gente, uma boa noite para todos. Vocês ainda têm o trabalho a realizar. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Ó, Boa noite. boa noite. Fique com Deus. Tchau. Obrigado. Amém. Gratidão. Tá bom? Um beijo a todos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, Rose. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite para Boa todos. noite. Boa noite, querida.